Olá, nono ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia dessa semana. Espero que a aula anterior, na semana passada, tenha sido bem elucidativa para vocês, que vocês possam ter tirado dúvidas, possam ter compreendido o que falávamos a respeito da ansiedade, tá? Falando nisso, nós temos algumas questões do para reflexão da página anterior que eu gostaria de fazer o comentário, tá? A respeito delas. Primeira, a partir de que ponto a ansiedade pode ser considerada excessiva? A ansiedade, ela passa de uma condição normal para uma patologia quando você começa a se preocupar com coisas rotineiras, um telefonema, começa a se preocupar com as coisas sem ter um motivo aparente. Você não sabe o motivo, mas você está ansioso, você se encontra ansioso naquele momento. Você começa a fazer repetidamente ações, por exemplo, volta o tempo todo para ver se fechou uma porta, se desligou uma luz. Então, todos esses pontos são levados em consideração para fazer essa análise, para saber se você deixou de ter aquela ansiedade que é normal e passou a ter essa doença, uma questão de patologia mesmo. Segundo, quais são os tratamentos da ansiedade? O texto trouxe algumas maneiras, que você consegue atingir um momento de paz em meio a uma crise. Fazer um relaxamento, meditar. Mas o tratamento correto, só um especialista da área que vai poder lhe indicar, Um psicólogo vai poder te orientar exatamente para saber qual é o tipo de tratamento que vai se adequar melhor a você, e à situação que você está enfrentando. Terceira é pessoal, diz o seguinte: aprenda com suas emoções, o que é que te traz paz, o que é que te causa ansiedade. E a quarta, além de meditar, o que você pode fazer para melhorar a ansiedade? Acredito que se você tiver o autocontrole de naquele momento, naquela situação de ansiedade, você conseguir se afastar um pouquinho, e olhar para aquela situação de forma racional. Será que eu preciso ficar ansioso por causa disso? Por causa de um telefonema? Se você consegue fazer essa racionalização, eu acredito que você se encaixa aqui na melhora de ansiedade. Mas se você conseguir racionalizar o que você está sentindo, provavelmente você consiga se acalmar e perceber que não precisa estar tão ansioso por conta daquela situação, por conta daquele momento, E a nossa aula de hoje, peço que abram os livros para poder acompanhar o texto de apoio juntamente comigo, se encontra na página 38 e 39. Só que nós não vamos finalizar a página 39, tá? Ela vai ficar juntamente com a página 40 para a nossa atividade da semana que vem, para a nossa aula, na verdade, da semana que vem, tá bom? Porque esse conteúdo é um pouco extenso e nós vamos ter muitas reflexões hoje, porque o assunto é felicidade e a filosofia da existência. Nós já falamos sobre angústia, Nós já falamos sobre ansiedade, nós já falamos também a respeito do existencialismo, E falamos também sobre crise. Tudo isso, de certa forma, está interligado, dentro das questões filosóficas. Sim, está interligado, pois todas essas questões, crise, angústia, ansiedade e agora felicidade, elas fazem parte dessa filosofia da existência. Desde quando o homem é homem, ou seja, desde quando nós existimos, nós nos questionamos sobre a vida, nós nos questionamos sobre o que nos cerca, sobre as coisas que nos acontecem, por que isso acontece comigo? E se acontece, o que eu posso fazer para melhorar, para reverter? Algumas pessoas, outras preferem continuar naquela situação, mas enfim, desde que existimos, nós, seres humanos, buscamos respostas para as indagações das nossas almas, tá? Nós somos seres curiosos e nós precisamos, de certa forma, compreender de onde vem essa angústia, o porquê de estarmos angustiados, de onde vem a crise, por que a crise existe, para que a crise existe,
Ansiedade, como que eu trato a ansiedade? O que é normal, o que não é normal? E a felicidade, ok? Então, iniciando aqui a leitura do nosso texto base. Desde a antiguidade, muitos filósofos consideram a felicidade como o fim último da vida humana. Ou seja, o ser humano vive para encontrar felicidade. E aí ele pode viver de várias maneiras diferentes. Ele pode projetar a felicidade dele em alguma coisa, ele pode perseguir a felicidade para o resto da vida, ele pode personificar a felicidade, dizer que é aquela pessoa a felicidade dele. Enfim, diversas formas podem ser consideradas para o ser humano encontrar essa felicidade. Muitos foram os tratados sobre o que é a felicidade, sobre os caminhos para encontrá-la. Somos felizes? Essa é uma pergunta muito profunda. Se a gente parar para realmente respondê-la da forma que ela merece ser respondida, eu acho que muita gente vai dizer que não é feliz, né? Quando para analisar que não atingiu aquele objetivo, que não chegou naquele determinado ponto da vida que queria, não é aquela pessoa que pensou que seria alguns anos atrás, então automaticamente a pessoa já responde que não é feliz, né? Em que consiste a felicidade? Aristóteles inicia o livro 1 de Ética e Nicômaco discorrendo sobre a finalidade das ações que praticamos. Se há, então, para as ações que praticamos, alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá, então, uma grande influência sobre a vida o conhecimento desse bem? O que ele está querendo dizer? Se a minha concepção de felicidade é atingir um grau elevado de conhecimento, não seria essa a raiz da minha felicidade? Não seria esse o motivo que me faria um ser humano feliz, uma pessoa feliz? E se eu sei que esse é o objetivo da minha felicidade, eu não deveria conhecer bem esse motivo para poder, de certa forma, viver melhor? Olha que questionamento profundo, né? Que coisa maravilhosa de se imaginar. Nós temos aqui na página 38, vai estar aqui para vocês, o quadro, né? Aristóteles ensinando Alexandre o Grande, gravura de Charles Laplante. Epicuro, em Carta sobre a Felicidade, afirma que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, mas faz uma ressalva. Quando dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos e de perturbação da alma. Olha que interessante. Epicuro afirma que muitas pessoas acreditam que o fim último, que a felicidade, consiste nos prazeres que a pessoa pode ter, sentir, através dos seus sentidos, né? Para não ficar uma coisa muito ambígua, vamos pensar no exemplo que é comum, universal a todos os seres humanos. Comer, né? Todos nós gostamos de alimentação e precisamos, né, na verdade, de nos alimentarmos. Mas todo mundo tem aquela comida preferida, né? Uma lasanha da vida, uma pizza, né? Uma coisa assim mais de casa, né? Uma feijoada, né? Todo mundo, quando eu falo em comida, todos nós pensamos naquela comida que nós gostamos. Então, para ele, o exemplo mais claro poderia ser assim. Tem pessoas que imaginam que a felicidade consiste em comer, só comer. Sentar numa mesa e aí começar a pedir tudo que vier na sua cabeça, receber todos os pedidos e comer. Pronto. Ali está resumido o objeto, o fim daquela pessoa. A finalidade dela, a felicidade dela está resumida ali, na comida. Mas para ele, Epicuro, essa não é a felicidade que um ser humano pode ter. Pensa bem. A pessoa imagina que a felicidade, o fim último dela, seja a comida.
Então ela começa a comer desesperadamente. Ela termina de comer e sente aquela mesma sensação de vazio anterior. Ela não encontrou a felicidade mesmo tendo comido bastante, mesmo tendo saciado a gula, né? Chega até a ser um pecado. Tendo mesmo saciado a gula, ela não encontrou a felicidade. Ou seja, a comida era a felicidade que essa pessoa procurava? Não. Ela depositou na comida a felicidade que ela achava que teria caso comesse tanto. Mas no final das contas não era isso. E Epicuro afirma que nós só encontramos a felicidade não é através dos sentidos, não é através dos prazeres, das sensações. O ser humano encontra a felicidade quando ele se coloca diante de uma situação em que há uma ausência de sofrimento. Ou seja, quando você consegue atingir um determinado momento da sua vida que você está em paz, que você não está sofrendo por nenhuma questão. Ali você está feliz. Olha que interessante. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida. Mas, porém, um exame cuidadoso que investiga as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. Então não é você ter uma mesa farta, de acordo com Epicuro, né, que você vai realmente ser uma pessoa feliz, não é depositando, né, a sua felicidade, projetando a sua felicidade nessas coisas que você vai conseguir ser feliz. Porém, você só vai encontrar essa felicidade quando você estiver pleno, realmente pleno, quando você não estiver passando por nenhum sofrimento, por nenhuma situação de angústia. Aí sim você vai conseguir ser feliz. Se observarmos o nosso modo de vida hoje, veremos o quanto investimos na busca da felicidade, na ausência do sofrimento, na anestesia para as dores da existência. Existir dói. Viver dói, gente. Não tem como, não tem fórmula. Não existe uma fórmula X específica que você vai seguir para poder viver. Não tem. Você aprende a viver errando, caindo, acertando, errando. É assim que a gente aprende a viver. E às vezes essas experiências de vida são mais dolorosas para umas pessoas do que para outras. Te causam mais sofrimento, isso é verdade. Algumas pessoas realmente sofrem mais do que as outras. Seja para atingir a felicidade ou seja para tentar realmente viver, né, de forma plena. Ser feliz é muitas vezes uma ideia associada a modelos previamente estabelecidos pela nossa sociedade. Quais são esses modelos? Você só é feliz se você tiver um consumo desenfreado, se você tiver muitos bens, se você tiver muito dinheiro, muita fama, muito poder, muito status. Muitas pessoas projetam suas felicidades nesses pontos que eu acabei de citar. Eu só vou ser feliz quando eu for adulto, e aí, sendo adulto, eu vou poder ter o que eu quiser. Exemplo. Ou então eu vou ser feliz quando já adulto eu conseguir chegar naquele posto de emprego que eu tanto sonho, e aí quando eu chegar lá na chefia, na diretoria, eu vou ser feliz. E aí muitas pessoas fazem realmente esse trajeto, vão subindo os degraus, chegam lá naquela posição de chefia que elas tanto queriam, tanto almejavam, e quando chegam lá, olha a surpresa, não estão felizes. Não estão ou não são felizes. Quanto mais temos, mais tememos perder. Quanto menos temos, mais infelizes parecemos ser diante desse modelo. Necessitamos atingir os parâmetros estipulados por um modelo econômico-social? Pensa aí com você. Se você é uma pessoa da classe média, por exemplo, você realmente precisa ser da classe alta para ser feliz?
Se eu fizer essa afirmação, eu vou estar afirmando, né, de certa forma, que milhões de brasileiros são infelizes. Essa é a verdade. Porque milhões de brasileiros hoje pertencem à classe média. E aí, tia, sou da classe média. Só por ser da classe média eu não vou ser feliz? Não. Você não vai ser feliz se você não souber a raiz da sua felicidade. Aí você vai ser infeliz. Se você não souber em quem você deposita sua felicidade, por exemplo, no que, em quem, aonde, aí você vai ser infeliz. É isso que o texto está trazendo pra gente nessa tarde. Nossa felicidade se resume a quanto podemos gastar? Imagina aí. Nós somos felizes de acordo com aquilo que nós temos para gastar? Com o nosso status, com o nosso poder aquisitivo? E quando não temos recursos para gastar? Se a gente é feliz gastando, e quando a gente não tem para gastar? Vai ser uma regra? Tem para gastar, é feliz. Não tem para gastar, é triste. Cabisbaixo. Pessoa negativa, para baixo. Será, gente? E quando gastamos muito e ainda assim não atingimos o que considerávamos ser um estado de felicidade? Nós podemos ser infelizes por não ter, por ter demais. Olha que interessante. E em todas as situações a gente pode ser infeliz. Isso significa que a felicidade, o fim último, não era o dinheiro. Tanto para a pessoa que não tinha, como para a pessoa que tinha, a felicidade não era o dinheiro. Porque depois de ter o dinheiro, da pessoa conseguir adquirir aquele, né, bem, aquele poder, aquele status, ela continua infeliz. Então não era o dinheiro a raiz da felicidade. Há uma forte tendência atual a buscar a felicidade em drogas ou medicamentos. Anestesias para os problemas da existência, uma felicidade artificial, encontrada em drogas lícitas ou ilícitas. Necessitamos desses recursos? Eu coloco esse questionamento para vocês. Eu não bebo, né? Não bebo, nunca bebi. E não tenho a menor necessidade de beber. Não sinto, né, esse desejo em mim, não me faz falta, até porque acredito que por nunca ter conhecido não há, né, ausência em mim, não há falta. Mas muitas pessoas que bebem ou pessoas que fazem uso de entorpecentes afirmam que fazem esse processo porque elas querem uma realidade alternativa. Ou seja, elas querem fugir, pelo menos momentaneamente, do hoje, do agora, da vida delas. São tão infelizes na sua própria existência, né? São tão desgostosas com a sua própria vida que querem uma vida diferente. E encontram essa vida diferente através dos entorpecentes, drogas lícitas ou ilícitas. E aí a pergunta do livro eu faço novamente, nós necessitamos disso? Será que a nossa felicidade realmente precisa ser equiparada a esse tipo de situação? A gente precisa se submeter a esse tipo de entorpecente? Pode ser droga lícita ou ilícita, né? Hoje o álcool mata muita gente, seja por acidentes, seja pelo próprio consumo, né? De acordo com o tempo, enfim. Realmente o ser humano precisa degradar a si mesmo, degradar o próximo, para atingir essa felicidade, que muitas vezes você descobre lá que não era o que você queria, o fim último, a sua felicidade não estava na bebida, você bebia simplesmente para fugir da realidade. Se minha infelicidade é fruto de um problema que não resolvi, uma droga que provoque um estado de torpor ou de felicidade artificial resolverá o problema? E aí? Se o meu problema é familiar, exemplo, se o meu problema é familiar, baseado na ausência de afeto materno, paterno, exemplo, eu, bebendo, vou resolver? Esse é o questionamento de hoje.
façam esse questionamento para vocês, porque logicamente vocês não fazem uso, né, de entorpecentes, e pensem nas pessoas que estão ao redor de vocês, né? Logicamente que eu não estou dizendo aqui que as pessoas que bebem vão ser condenadas, não é isso. Tem gente que bebe por gostar, por ser uma diversão, né? Um momento de aliviar o estresse, né? Não sei, existem várias motivações, né? Para as pessoas ingerirem bebida alcoólica ou então até drogas ilícitas. Mas eu quero que vocês que não fazem parte desse universo reflitam sobre isso. Porque esse questionamento vale não só para a bebida alcoólica, como para qualquer outra fuga que nós tentamos fazer nessa vida. Qualquer outra necessidade que nós temos de fugir daquilo que é real, daquilo que nós precisamos fazer hoje, de quem nós somos hoje, tá? Você é feliz hoje, da forma como está, aonde você está, sendo quem você é? Olha aí, são essas perguntas que eu deixo para vocês na aula de hoje, ok? Não teremos atividade porque a continuação dessa aula será na semana que vem, ok? Então, até a nossa próxima aula.